guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por você. Cante comigo. É sua mão que me conduz, põe ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-nos passos, Salvador. Tu me compasses sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pela graça de Deus, nós estamos reunidos mais uma vez, né? Como todos já devem ter notado, o pastor não veio hoje, pediu que nós dessemos, né, o recado de que ele não veio porque faleceu o filho de um irmão lá em Passos, um irmão muito, muito querido nosso, de quando o pastor dava assistência ali, pelo pastor Vanderlei, né, era auxiliar dele, e de uma família assim muito agradável, e tinha muita consideração pelo pastor, por nós, né, a família, e ele não poderia deixar de estar ali presente, né, com a família num momento difícil como este, da perda, um rapaz novo ainda, 31 anos parece, e ele faleceu e o pastor teve que estar ali com eles, né. Ele conta com a nossa compreensão da sua ausência, né, mas pela graça de Deus nós estamos reunidos para mais um culto, para mais uma reunião em torno da palavra, amém? E ele pediu também que lembrasse aos irmãos da Assembleia Geral, né, no domingo, para que ninguém falte, né, vocês, se puderem avisar, né, às vezes algum irmão que não tenha vindo hoje, e para que todos estejam, né, a gente termos a Assembleia Geral, amém? Como ele falou aqui no domingo, pediu para que os irmãos não se esquecessem desse compromisso, né? Então nós vamos passar para a parte da palavra, né, continuando, né, com o pastor Charles, que tem nos trazido este ensinamento da palavra. Nós vamos mais uma vez, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar Somente Crer. Somente crer, tudo é possível àquele que crê.
Todo filho de Deus, quando chega a momentos como este, nada mais se torna mais importante do que encontrar com o Senhor, do que comungar, ter comunhão em torno da palavra. Deus, neste momento, nós lembramos daquele irmão no qual foi anunciado a perda de um filho. Oramos por ele e pedimos a Ti que só a Ti pode confortar um coração de um pai, de uma mãe, se ele tiver na perda de um filho. Nada pode tampar o buraco que fica, mas Tu pode consolá-lo, Tu pode dar o consolo, o conforto necessário para que ele possa então continuar a sua vida respeitando a vontade de Deus, deixando que a vontade de Deus se cumpra. Às vezes, como eu mesmo já disse, a vontade de Deus às vezes dói muito em nós, mas se é a Tua vontade, cumpra em mim, Senhor, cumpra em nós. Nós queremos é a Tua vontade, que nesta noite então, Tua vontade outra vez possa ter a preeminência nos nossos corações e que possamos sair daqui com algo que vai nos fortalecer e nos estruturar e nos dar mais ânimo para continuar nesta jornada. Ajuda-nos então, Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Pode se assentar por um instante. Eu tenho tido, toda a liberdade pelo pastor da igreja para ministrar a palavra, e todo o assunto que eu venho trazer para a igreja, eu não trago ele antes de falar com o pastor, mostrar para ele minha visão, a visão que tenho tido através da mensagem, porque se houver algo que ele tem uma visão diferente, eu não traria para a igreja. Semana passada, quando nós começamos a falar dos tempos, e demos um início aqui, algumas horas antes de começar o culto, pode abaixar um pouco, o irmão Samuel, que está começando a dar uma microfonia. Algumas horas antes, eu estava explicando para ele no quadro como eu comecei a fazer para a igreja, e ali mostramos para ele tudo o que eu iria trazer para a igreja. E então, pode abaixar que está começando. E então, hoje de manhã, quando nós estávamos preparando para sair, tivemos a notícia que ele não estaria aqui. E então nós não vamos continuar o ensinamento sobre os tempos, porque nós vamos esperar a presença dele aqui. Eu me sinto melhor, me sinto mais seguro quando o pastor está presente, porque você com certeza olha para o seu pastor para que isso possa te dar segurança. Então, mediante a isso que vamos fazer hoje, falar hoje, é um assunto, porque não é com 1 ou 2 ou 3 cultos que nós mostramos todo o plano, como eu já disse. Então nós vamos pegar parte daquilo que começamos a falar no culto anterior ao que começamos a falar dos tempos. Alguém lembra o que eu falei aqui antes de começar a falar dos tempos? Ou não? Se alguém lembrar, pode levantar a mão, eu fico feliz se as pessoas participam do culto. Não lembram? Eu falei sobre
as duas partes. Lembra do papelzinho? Se você não encontrar as duas partes, está faltando algo. E nós vamos tomar uma escritura, caminhar naquele ponto, para que você possa ter um quadro ainda melhor, ainda mais claro do que nós, sobre aquilo que falamos naquele dia. E hoje nós vamos começar então, por esta ocasião, a mostrar os tipos. Você vai entender, como o profeta diz, que toda a Bíblia expressa Jesus Cristo. Então, aonde abrirmos, temos que ver tudo ali. Essa é a parte, uma das partes mais gloriosas da revelação. Você vê de Gênesis, de fato, de Gênesis a Apocalipse, tudo que acontece ou que está acontecendo nos nossos dias. Porque Ele é o primeiro e o último. Tudo que você vê em Gênesis tem que ver em Apocalipse. E o profeta diz, com a abertura da palavra, ele disse: glória a Deus, podemos ver toda a Bíblia agora. Então nós vamos tomar as escrituras no livro. Vocês verão que é uma escritura muito conhecida. Por isso eu vou tomá-la. Você vai ver que você conhece essa escritura faz muito tempo, desde quando você era menino. Aí o seu coração vai regozijar, porque você verá algo aqui. Você verá que o que algumas pessoas assusta, para você é apenas o desvelar de Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia. A hora que eu falar o livro, você já vai suspeitar o que eu vou ler. Nós vamos ler em 2 Reis. Quem arriscaria dizer o que possivelmente poderíamos falar? Já disse que é algo muito conhecido desde quando você conheceu o Evangelho. Não. 2 Reis. E que mais? Nós vamos falar, quem não conhece a história de Elias e Eliseu? Hoje você vai conhecer a parte espiritual de Elias e Eliseu. Porque o profeta diz que o Velho Testamento é apenas tipos. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 2. Capítulo 2. Começando no verso... Todos encontraram o 2 Reis, né? Desculpa, 2 Reis. Eu sou bom para trocar a escritura. Vocês já viram, né? 2 Reis, capítulo 2, no verso 8 em diante. Então, Elias tomou sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez nos inclinamos diante de tua face, porque todo homem, quando pensa em se dirigir à tua presença, ele primeiro tem que ver, olhar para o seu coração e enxergar humildade, porque senão o Senhor não o atende. Então, com humildade, nós, não apenas de palavras, mas de espírito verdadeiro, nos aproximamos de Ti e pedimos a Ti, Senhor, que nos dê a luz
que está na tua palavra. Porque a luz é que dá o crescimento e o amadurecimento à semente. Sem a luz, ela pode até nascer, mas ela ficará anêmica. Ela apenas dará um galhozinho amarelo e quando vier o sol, mais tarde, ela não resistirá. Mas quando o sol, desde pequenininho, desde a semente, quando começa a apontar a primeira folhinha, ela já começa a buscar pela luz, pela luz, pela luz, e a luz a fortalece, a luz dá crescimento, a luz dá ao amadurecimento, e então a luz é a vida da semente. Ajuda-nos então a alcançar mais desta vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Como nós vamos tomar um tipo, gostaria que você, como você sempre tem feito, ficasse bem atento para você captar aquilo que vai começar dentro do seu coração, te dar um motivo diferente de ler a palavra. Para que nós possamos nos basearmos seguros no tipo, eu quero tomar aqui a mensagem do terceiro selo, parágrafo 69. O profeta diz assim: se você, ele disse então, se você. Ele não disse se eu, ele disse se você. O profeta sabia que a abertura da palavra um dia ficaria na mão da noiva. Ela estaria encarregada de dar o real sentido à abertura da palavra. Se você esquadrinhar os tipos, o que tomamos aqui agora foi um tipo, não foi? Esquadrinhar os tipos tem que sair bem. Não vai ter erro. Esquadrinhar era o quê? Esquadrinhar é o quê? Seria alinhar, você tirar o esquadro. Esta pedra, ela está no esquadro. Se ela não estivesse no esquadro, de longe você olharia e falaria, mas aquela pedra está torta. Mas quando você pega a sua visão sobre o Evangelho, esquadrinha com os tipos, aí você põe a sua vida no esquadro. Nenhum caminho seu vai sair torto. Nenhuma parede da construção vai sair fora do edifício que ele está construindo. Amém. Se eu nunca me houvesse visto a mim mesmo e viesse a aparecer a minha sombra, então saberia mais ou menos como sou. Se você quer saber o que vem, observe o que tem sido. Ei, glória! Então, para entender hoje, basta você ir num tipo e esquadrinhar ele, que você vai saber exatamente o que está acontecendo hoje. Não é isso que o profeta diz? Observe o que tem sido, porque todas as coisas passadas são sombra das coisas que virão. Se nós colocássemos a luz na cadeira, você não podia ver a sombra de uma mesa. Mas se você viu a sombra, quando você chegasse no real, pode abaixar, é isso. Então você não poderia ter outra coisa senão a sombra, senão o real da sombra. Está alto o som? Se tiver, a gente abaixa um pouquinho. Está alto aí? Então pode deixar, viu, irmão Samuel? Das coisas, então seria a sombra, são a sombra das coisas que virão. As coisas que virão, como nós citamos aqui, depende muito mesmo do que está no seu coração, do que está no meu coração. Alguém lembra? Desculpa, hoje eu vou pregar, não vou perguntar. Se vocês notarem, agora ficou muito ruim o som. Se vocês notarem, quando o profeta foi levado além da cortina do templo, se vocês lerem aquela experiência, ele só foi levado para lá porque ele tinha parado por um instante e começou a pensar como seria do outro lado.
Ele não estava pensando em caça para então ter sido levado além da cortina do templo. Ele estava pensando sobre o outro lado. Ele parou por um instante e disse: mas como será do outro lado? Eu prego tanto sobre isso. Eu vejo nas Escrituras tão claramente como deve ser. Era o que nós devemos fazer, ou é o que nós devemos fazer, sabe com o que, irmão? Mas tem tanta bagunça, tanta conversação sobre a vinda do Senhor. Deus do céu, eu peço a Ti que vá abrindo para mim como é isso. Porque está dando a entender que não é nada daquilo que eu pensava. Aí o anjo disse para ele: você não quer ir lá conhecer? Fala, mas eu? Você não quer ir lá ver como é? Nós sabemos de fato como é, porque ele foi lá. Paulo disse assim: olha, conheço um homem, no corpo ou fora do corpo eu não sei, que foi até o terceiro céu e viu coisas tão inefáveis que não dá para descrever. Paulo, um dos maiores profetas que houve. Mas o profeta que Deus enviou para nós, chegou no púlpito um dia e disse assim: eu vou falar para vocês como é do outro lado. Eu estive lá. Eu vou falar para vocês do que eu tenho pregado, porque ele me permitiu ir lá um pouquinho. Por isso que você tem certeza para onde você está indo. Para isso, o seu coração e o meu coração tem que estar desejando em vê-lo. Quer ver o profeta dizer? A coisa principal é, se pudermos descobrir a que porção de tempo de nossas vidas pertence à palavra de Deus, Deus estabelece tempos e limites de tempos. Tá, ele disse que ele iria para o céu e voltaria. Ele disse, o profeta disse que há limites de tempo. Houve 7 eras aonde terminou o limite do tempo dele ficar no trono, para que ele pudesse descer, para que ele pudesse estabelecer a estatura do varão perfeito. Se o seu coração está desejoso por ver ele vindo, você verá. Amém. Ou melhor, você já está vendo. Amém. Sabe por que você está vendo? Porque já está se cumprindo na sua vida, não o que eu disse como profecia, mas por uma experiência por pregar isso. Você está sentindo coisa diferente na sua vida com relação à vida cristã. Mais temor. Está vendo que esse evangelho não é um evangelho de oba-oba, mas sim um evangelho de mudança. Você passa a descobrir quem você é. Então, eu não vou tomar muito tempo, porque como eu estou quase usando esse microfone aqui, o som incomoda mais a mim do que os irmãos, sabe? Ontem estava perfeito na igreja. Eu acho que pode abaixar um pouco mais, que eu vou falar um pouco mais alto. Fica melhor. Não sei se você está escutando ele chiar, mas acho que pelo tempo de ministrar cântico, então eu tive que me envolver demais com o som, mas me perturba quando o som não está bom. Eu prefiro ficar sem. Pode abaixar bem, Samuel, que eu vou falar mais alto. Aí, melhorou, tá vendo? Fica melhor. Pelo menos a mim não incomoda mais. Aí tá bom, irmão Samuel. Se ele der chieira, eu vou pregar sem microfone. Então, eu vou tomar pouco tempo, porque eu quero que você veja o quadro, o quanto isso é importante na sua vida. A que ponto ou a que parte da palavra hoje pertence à sua vida. Na mensagem União Invisível da Noiva, o profeta disse assim: quando você ouviu a voz da mãe águia, você imediatamente, se os irmãos quiserem, eu leio o parágrafo, mas vocês confiam que eu estou citando o parágrafo? Parágrafo 209 e 214.
Ele diz: quando você ouviu esta mensagem, você imediatamente descobriu que você não era um pintainho denominacional. Você ouviu a voz, e a voz é o alarido. E quando você ouve a voz, o que você vê? A mãe águia. Não houve uma voz sem um sinal. Ela ouviu uma voz para chamar, para ela sair de onde estava, a estar numa classe mais alta, no nível melhor. Ela só seguiu a voz porque ela viu o sinal. E o que eu tenho tentado mostrar para a igreja aqui em Nova Serrana? O sinal da vinda do Filho do Homem. Você está ouvindo a voz e a cada dia você está vendo que há algo naquilo. Hoje eu vou ler aqui uma parte mais extensiva da palavra, porque o irmão Brana vai falar-nos sobre isso para você entender que não é, irmão Rony, apenas viu a foto da nuvem. Essa nuvem está além do que nós imaginamos a manifestação dela. Você verá o seu profeta falar. Você verá ele dizer que foram 7 selos que nos trouxe o entendimento dela. Para quem? Para quem está com o coração querendo ver, querendo alcançar algo. Então, eu quero tomar aqui algumas escrituras apenas para que eu possa mostrar para você o quadro disso nesta manhã, nesta noite. Na mensagem acusação, como eu disse que eu tomaria a continuidade daquela parte que deixamos para vocês, falando dos 2 ministérios que eu escrevi no quadro. As 2 escrituras que nos prometeu profeta. Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, e a outra, São Lucas 17, 30, que era a manifestação do Filho do Homem. Daí nós demos para alguns irmãos os papelzinhos rasgados. Para quê? Para que você pudesse juntar as 2 partes, porque nós estávamos falando sobre um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, se não souber montar, diz o profeta da mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, que a pessoa fica com o seu quebra-cabeça. Ele tem um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, quem não tem? Mas todo confuso. Mas quando você o monta corretamente, o que ele disse? Você tem a visão do quadro todo. Ele diz: eles fizeram isto, mataram Cristo, porque não souberam quem ele era. Eles não souberam que a vindicação da palavra de Deus estava de pé naquele dia. Eles tinham esta parte, mas não tomaram a outra parte. O profeta disse para você ou não que há 2 partes que monta a coisa. Então tá. Vamos tomar então o quadro que pegamos aqui. Elias e Eliseu. Quando tomamos Elias como profeta, quem é Eliseu? A noiva. Todos sabem disso, que Eliseu simboliza a noiva ou significa a noiva. Amém? Quando tomamos Eliseu como um profeta, Geazi é o pastor. Se você tomar o Geazi e você vê-lo como um pastor, irmão Rony, você verá que o Eliseu, como um profeta, fazia as coisas e Geazi não via nada. É o pastor que segue o profeta sem ver nada. Tem o profeta, tem a foto do profeta, tem o quadro das 7 eras, tem a foto da nuvem, tem a estante cheia de mensagem. Tá, mas o pastor não vê nada. Tudo que Eliseu pegava e mandava Geazi fazer, quando chegar lá não dava certo com o Geazi, não. Foi Geazi, mas você fez do jeito que eu falei, fiz, mas não deu certo. Tem que ter a visão do profeta. Quando tomamos então Elias, que é o nosso quadro hoje, Eliseu é a noiva. O que a noiva pediu para Elias? Porção dobrada é uma parte ou 2? 2. Bom.
Começamos bem. Temos que ter duas partes. Porque a noiva não seria feita com uma parte só. Agora eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta em 2 Reis. Quando você pensar que o culto está começando, está terminando. Então fica atento. Vamos lá, 2 Reis, onde estávamos lendo. Quero tomar um quadro aqui e abrir para vocês, porque a Bíblia é cheio deles, que prova e comprova o momento que estamos vivendo. Por isso eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, do que eu prego, do que eu creio, porque eu vejo na Bíblia inteira. Amém? E você também está vendo na Bíblia inteira. Então vamos lá, no capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, me ajuda só, eu preciso hoje um pouco da participação da igreja, pela liberdade que o pastor tem nos dado. Sabemos que este Elias não está falando de um homem apenas. Por quê? Porque nós vamos encontrar lá em São Lucas, capítulo 2, capítulo 1, que João Batista estava diante dele, antes do Messias vir, com qual espírito? Elias. Então nós já entendemos, por ser uma igreja madura, que esse Elias é o ministério, não um homem. Porque esse ministério deu sequência. E qual o ministério que foi prometido para os nossos dias? Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Elias. Então, esquece o Elias o tisbita e concentre-se no espírito de Elias. Espírito de Elias. Então aqui olha, quando o Senhor estava prestes a tomar Elias ao céu, deixa isso na sua mente, não deixa fugir. O Elias estava chegando o momento do Elias, o tisbita ou o ministério, ser tomado, ser levado ao céu. Elias ao céu num redemoinho. Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Ó, a noiva e o profeta junto. Partiu os dois. E disse Elias a Eliseu: fica aqui. O Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim, desceram para Betel, para a cidade de Betel. Agora vai começar a primeira coisa que você vai entender, para que você possa ficar seguro na palavra. Ó, os filhos dos profetas. Viu? Filhos do profeta. Não eram filhos de uma denominação. É assim que está escrito na sua Bíblia? Filho dos profetas? Filhos do profeta, ou dos profetas, que estavam em Betel, lugar que estava Elias e Eliseu. Saíram ao encontro de Eliseu. Ah, irmão, você tem que olhar aqui para mim, que eu tenho que falar um negócio com o seu aí. Eles saíram ao encontro de Eliseu, os filhos dos profetas. Por que eles não saíram ao encontro de Elias, que era o profeta naquele dia? Não era mais fácil ir no Elias, irmã? Ele que era o profeta vindicado. Mas a Bíblia é muito atual. Vocês vão ver o que os filhos dos profetas falou para Eliseu. Se não é a mesma coisa que está falando para você. Quer ver? Ou você não quer ver? Amém. O filho dos profetas estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sobre sua cabeça? Aos filhos dos profetas também sabia que Elias ia ser tomado. Eles também sabiam que haveria algo sobrenatural.
Ainda foi falar para Eliseu, ele foi pregar, evangelizar Eliseu. Evangelizar quem é Eliseu? A noiva. Você sabe que vai haver um arrebatamento? Você sabe que Jesus vai vir? Olha o que Eliseu falou. Respondeu ele, sim, eu sei, mas calai-vos. Calai-vos. Eu sei muito bem. Estou aprendendo. Eu sei. Fica na sua. Tá? Filho dos profetas. E nós, às vezes, irmão, falei domingo na igreja lá, para mim a igreja, nós ficamos com medo de ofender o parente, irmão. Sei lá, depois ele fica chateado. E ele te afronta na cara. Ele enfia o dedo no seu nariz e te afronta. Você fala, cala sua boca. Do meu Deus você não fala. Ou então você não é Eliseu. Espera aí, eles é insistente. Para todo lugar que Eliseu ia, eles iam atrás de Eliseu para falar. E você vai ver. Você vai ver se a Bíblia não é atual. Você está entendendo? Ó, amém. Então vamos lá. Então aqui, olha, os filhos dos profetas estavam em Betel. Foi a primeira afronta a Eliseu, a noiva. Aí, olha, então Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Saíram de Betel e foram a Jericó. Quando chegou em Jericó, irmão, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram, sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sobre tua cabeça? Eles sabem das escrituras, irmão. Então por que crucificam ele outra vez? A mesma coisa eles estão fazendo agora. Eles têm uma igreja. Eles creem em Jesus Cristo e dizem que o fazem e coisas, mas negam a hora que estamos vivendo. Estamos vivendo a hora da vinda do Senhor mesmo. Ele não está vindo, ele veio e está aqui abrindo a palavra e preparando o seu coração. Ele está bem presente. Não disse Davi que ele estaria presente na hora da angústia? E agora é a hora da maior angústia. Ele está presente, sim, Senhor. Só ele pode abrir a palavra. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó. Na resposta. Respondeu Eliseu outra vez. Sim, eu sei, mas calai-vos. E era filho dos profetas. Eliseu falou, fica na sua. Fica na sua. Eliseu tinha visão, irmão. Eliseu tinha muita visão, ele sabia o momento que ele estava vivendo. Por isso ele não podia deixar ninguém interromper. Vamos continuar? Olha aqui, olha. Ele foi para Betel, tinha gente para tentar afrontá-lo. Ele foi para Jericó, tinha outro. A mesma coisa, irmão. A mesma frase. Jesus não veio, não. Isso é ismo. A mesma coisa. Aonde você vai? A mesma coisa, só tem uma fala. Só falta a sua. Cala a boca. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Dentro da minha casa nem se fala. Então Elias disse. Sempre que alguém afrontava, Elias falava para Eliseu assim, vamos sair daqui? Vocês notaram? Eu estou inventando ou está aqui? Vamos para outro lugar? Então Elias disse, fica aqui, no meio desse povo me afrontando? Você está brincando comigo, Elias.
Ficar aqui onde estão falando na minha cabeça? Não, fico não, no meio deles não fico. Elias diz, fica aqui, ó. O Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim, ambos foram juntos aonde? Ao Jordão. E Jordão é o lugar da decisão. Irmã, primeiro lugar, Betel. Segundo lugar, Jericó. Terceiro lugar, onde as águas se abriram. Betel. Primeira puxada do ministério do Mombrana, cura. Jericó. Segunda puxada do ministério de discernimento de espírito, a travessia do Jordão. Terceira puxada, onde a palavra abre as águas e eles atravessam para o outro lado, e lá é que vai acontecer o evento. Vocês vão ver que eles vieram até o Jordão e ficou vendo. Mas só ficou vendo. Alguém tem que dizer assim, aonde estiver Elias eu vou estar, porque vai vir uma outra parte sobre mim. E ela vem na terceira etapa. Só na terceira etapa. Então foram juntos para o Jordão. 50 homens dos filhos dos profetas foram. Oh, gente, os filhos dos profetas não largam o pé da noiva, hein? O filho dos profetas está colado no pé da noiva. Só que tem um lugar que eles não passam. Eles ficam. E a noiva passa. Quer ver? E os filhos dos profetas foram e prepararam e pararam a certa distância. Lembram que essa já é o terceiro lugar. Agora, era a terceira etapa. Onde a palavra... O que o anjo forte desceu em Apocalipse de Deus? Ele desceu com o que na mão? Ali, as águas da separação. Eles passam no meio do Velho e do Novo Testamento e rompem a estrada, porque ele consegue ver tudo na Bíblia agora, atualmente. Então vamos lá, olha aqui, ó. Hoje eu estou fazendo o culto igualzinho eu faço lá na igreja, na minha igreja. Ó, 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância. Não chego lá não. Agora, mal eu passo na porta daquela igreja. Em frente ao lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então ele ficou de frente, de longe, vendo os dois, a noiva e o profeta. Agora que você vai ver, irmão, você vai começar a entender por quê. Ou o que é ter porção dobrada. Quer ver? Então, Elias tomou sua capa. Quantos sabe o que é a capa de Elias? A mensagem. Ele tomou sua capa, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. A mensagem do profeta, tanto vai no Velho Testamento quanto no Novo, e prova para você que tudo é evidência. E passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, agora, com pouco tempo eu termino, mas preciso de toda a sua concentração. Passado o Jordão. Todo mundo sabe que Jordão é dificuldade. É você superar a dificuldade. Mas a bênção está sempre do outro lado do Jordão. Quando Naamã precisou ser curado, ele não pôde mergulhar no Jordão uma vez. Quantas vezes ele mergulhou no Jordão? Porque só na 7ª viria a revelação da palavra que curaria as lepras do Naamã. Será que foi coincidência? O profeta virá e falar assim, não sei se eu mando 2. Podia mandar Naamã mergulhar 5 vezes. Vai 7 mesmo? Não foi.
havia algo dentro das 7 eras que só na última seria limpado. Lepra espiritual. Só a palavra, só o mergulho, só a travessia do Jordão tirava aquelas cascas religiosas. Elas têm que cair, irmão. Ela tem que ser tirada. Mas olha aqui, ó. Havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E ele seria tomado por cima da cabeça de Eliseu. Você está caminhando comigo, não está? Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então agora, qual espírito estaria dobrado sobre Eliseu? O espírito do Elias o tisbita ou do ministério de Elias? Ministério de Elias, todos nós sabemos disso. Tá. Quem quer a porção dobrada do ministério de Elias? Aí levanta a mão. Só que tem um requisito aqui. Não é querer ter a porção dobrada. Você tem que ver o seu Elias sendo tomado de ti. Hã? É ou não é isso que está escrito? Se o Eliseu não visse Elias sendo tomado dele, vamos ver o que vai acontecer? Pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Ei, irmão. Difícil demais crer que a vinda começou, não é? Tem muitos filhos dos profetas tentando desviar sua visão. Coisa difícil você escolheu para crer. Só que se você vê, tem um negócio aqui, que é para você que vê. Você deve estar pensando assim, mas o que é que ele vai falar que tem que ver, gente? Para eu ter essa porção dobrada? Quer ver? Respondeu Elias: coisa difícil pediste, noiva. Se me vires, quando for tomado de ti, se vê. Assim se fará. Porém, se não ver, não se fará. Qual o primeiro ministério foi enviado para nós pelas Escrituras e para os nossos dias? Ministério Elias. Então você tem que ver o Elias sendo tomado de ti, irmão, para que então você possa ter porção dobrada. Porque se não ver, esquece porção dobrada. Porque tem que ver e crer que ele foi tomado de ti. Vocês querem saber onde? Lembram que eu li uma pergunta do profeta na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha? Ele disse assim: o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Foi tomado no Monte Pôr do Sol. Ele subiu lá para quê? Para voltar com a porção dobrada. Porque até então não tinha ministério de filho do homem. Quer ouvir o seu profeta contar para você? Então vamos lá. Mensagem ao nascer do sol. Vendo que o nosso tempo aqui é limitado, e em particular, por causa daqueles amigos que estão escutando por telefone, desejo chamar sua atenção. Eu poderia falar para os amigos de Nova Serrana, né, que saí de alguma distância, meus amigos particular que querem ver ter a porção dobrada. Presta bem atenção, irmão. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã. Há uma fotografia que foi captada há algum tempo pela câmera, acerca de uma visão que tive aqui mesmo no tabernáculo, a qual se relacionava com minha partida de Indiana para o Arizona, onde devia encontrar-me com 7 anjos, em forma de uma pirâmide. Não sabendo o que sucedia, ou o que sucederia, depois que cheguei ali,
quando pensava que seria o fim da minha vida, pois ninguém poderia haver sobrevivido a uma explosão tão forte. Estou seguro de que vocês conhecem todos os detalhes disso. Agora, com todo respeito à igreja, eu quero falar algo aqui. O que o irmão Brana diz? Nós temos que conhecer cada detalhe do que aconteceu na montanha. Nós não sabemos. Aí fica difícil de crer que a vinda iniciou. Porque eles querem combater, irmã, com algo que estava lá atrás. Não, se eu souber qual é os detalhes do que aconteceu na montanha, você vai ver que não ficou nenhuma escritura sem cumprir para a vinda começar. Viu como corremos risco de combater algo e os detalhes? Como é que fica? Eu sei que o pastor não importaria de eu dizer isso aqui. Se você tiver a mensagem, Senhores, é este o tempo, leia para você ver. Lá, o profeta vai contar 6 ou 7 visões que ele teve a respeito da vinda do Senhor antes dele pregar. Aí você vai ter certeza. A coisa foi vindicada, irmão. Isso não é uma historinha sobre a nuvem. Olha, nós estamos falando da vinda do Senhor que foi prometida durante todo o tempo da humanidade. Não é simplesmente uma foto da nuvem. É algo que muitos não vão ver e vão ficar. Sabe quem? Os filhos. Estavam de frente, mas não atravessaram o Jordão na terceira etapa. Olha aqui, olha. Todos os detalhes disso. Logo, certa manhã como esta, estando em oração ali no Cânion Sabino. Por que o irmão Brana pregou aquela mensagem e o título era uma pergunta? Qual a atração sobre a montanha? Foi colocada uma espada em minha mão. E foi-me dito, esta é a palavra. É a espada da palavra. Então, peraí, irmão. Peraí, então. Vamos entender um negócio aqui, irmão Rony? Vamos. O que desceu em 1963, 28 de fevereiro? A palavra. Então, irmã, o que tinha antes? Viram? Por que ela veio se ela já estivesse aqui então? Dá para conectar aí? Se a palavra veio, é porque não tinham a palavra. Então o que eles tinham? Parte da palavra. Eles tinham uma parte, mas faltava a outra. Faltava outra parte para que então a coisa pudesse acontecer. Não foi a espada, a palavra que desceu na mão do profeta? Deu para entender, irmão Raimundo? Veio a palavra. Na primeira era tinha parte da palavra. Na segunda, outra parte da palavra. Mas o cavaleiro de Apocalipse veio e comeu aquela árvore até no toco, sem sobrar nada. Quando chegou Lutero, o profeta disse, brotou um broto. Era os pés da árvore. E ela começou a crescer, porque na luz de Lutero, a luz começou a crescer. Quando veio a luz de Wesley, o profeta disse que já era as pernas. E quando veio a última era de Laodiceia, os pentecostais formaram os ombros. Os ombros. E o profeta disse que na era da noiva, qual é a era da noiva? Era da revelação. No momento da revelação, a era da noiva, formaria, sabe o que, irmão? O pescoço.
Para a hora que o cabeça descesse, ele pudesse mover normalmente, porque não tem como se a cabeça descer no ombro, não mexe, irmão. Entendeu? Não mexe. A noiva é o pescoço, então a cabeça vem e desce. Quando a cabeça desce, o corpo está pronto. Qual corpo que está pronto, gente? Me ajuda! Olha aqui a estatura de um varão perfeito. Aí ele é o guia. Aí ele pode te guiar. E na mensagem provando sua palavra, o profeta diz: o cabeça desceu. Você não está sem direção mais. No pescoço a cabeça desce e diz: vira para cá. Manda ele calar, não deixa afrontar seu Deus, não. Você vai ter porção dobrada. Eu sou a porção dobrada sobre você. Agora uma escritura para te ajudar ainda mais. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O que esse ministério de Elias, qual era a função dele? Restaurar o quê? A palavra. Então ela não podia vir antes da palavra estar toda restaurada, senão ela vinha só um pedaço. Depois que o sétimo anjo restaurou tudo, aí a palavra veio completa, mas não mais para os pentecostais, para quem estava esperando a vinda dele. Hã? Ele está ajudando, irmã. Ele veio para ajudar mesmo. Ele veio para ser direção. Ele veio para ser o cabeça. Mas você não é filho dos profetas, que não está vendo a porção dobrada. Em ti ela está descendo e transformando sua vida. Ah, irmão, quando é que você tinha visto terceira etapa ali na Eliseu e Elias? Está tudo aqui dentro. Basta um amigo para te ajudar a ver o quadro. Montar o quê? O quebra-cabeça. É muito perfeito para as pessoas condenarem. Eu também, irmã. O dia que isso veio para mim, irmã, eu abracei. Mesmo que os filhos dos profetas falaram contra há muito tempo, eu disse: é meu. É isso que eu precisava há muito tempo. Era isso que eu precisava para mudar. Mas nós conhecíamos Eliseu e Elias há quantos anos, irmão? Hã? Quanto tempo você ouviu falar que a noiva ia ter porção dobrada? E a questão era ver o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Eu nem terminei de ler, mas eu tenho que ler. A espada veio em minha mão. Depois apareceram os anjos, que foi profetizado. E ao mesmo tempo um grande aerólitos, é uma luz. De luz acendeu ao ar, desde onde eu estava de pé. Ao logo se foi e uma altura de 30 milhas. E formou quase um círculo, como se fosse asas de anjo. Ou como eu desejei ter a foto da nuvem aqui. Hoje eu perguntei à irmã Miriam assim: seu pai não tem a foto da nuvem aí? Não, falei, quanto tempo longe da nuvem. Mas agora a nuvem chegou. Com um sentido diferente para esta igreja. Você já não tem mais uma foto, irmão Robson. Você tem o seu Cristo, você consegue vê-lo ali dentro. Quanta nuvem. Profetizado. Ao mesmo tempo uma grande luz acendeu. A 48 milhas de quilômetros. E formou quase um círculo. Sabe por que a ciência viu que era sobrenatural? Porque a 48 quilômetros de altura não pode ter nuvem. Um avião, ele sobrevoa as nuvens. E ele voa a 12 mil metros. As nuvens não conseguem se formar mais do que 6, 7, 8 mil metros. Esta nuvem tinha 48
quilômetros. Não tinha nenhuma possibilidade de ter nuvem lá. Por isso que a nuvem não é essa fumacinha que você vê aí em cima. Ele foi formado, aquela nuvem estava formando a cabeleira branca dele. Vocês vão ver aqui o profeta dizendo, porque ele desceria como justo juiz. E alguém, filho dos profetas, quer falar para mim que aquilo é só uma foto? Ah, cala-te. Cala-te. Não estou falando isso com prepotência, mas da minha fé ninguém caçoa. Viu, irmão? Isso nós temos que aprender. Falei para um membro da minha igreja este dia. Na hora que aproximar um de você que vier te afrontar, você fala assim, cala-te, rapaz. Respeita a minha fé. Você nunca tinha ouvido que Eliseu mandava os filhos dos profetas calarem? Já tinha visto? Mas é gostoso, né? Ali mesmo, nos céus, desenhou uma forma de pirâmide com a mesma constelação. Mesma constelação de anjos que apareceram. Desde o México, a ciência tirou a fotografia enquanto a nuvem se moveu da parte do norte de Arizona, aonde o Espírito Santo diz que eu estaria de pé. 40 milhas ao noroeste de Tucson. Isto subiu ao ar. E a revista Life publicou as fotografias de algo místico, ali na esfera, onde não podia haver umidade nem evaporação. Nuvem não era. Então, quando ele subiu envolto numa nuvem, você quer falar para mim que era uma nuvem que desceu? Se ele, irmão, diz Atos capítulo 1, que subiu envolto numa nuvem, e como ele subiu, ele haveria de descer, quando ele estava descendo não era 7 mensageiros que o envolveu? Então quando ele subiu era uma nuvem literal. Por que o Mombrana, quando viu os 7 mensageiros dentro da nuvem, ele disse assim, mas um ali era peculiar para mim, uai. E aquele peculiar, o do meio, tinha um ombro para frente, e era o 7º anjo da 7ª era. Ah, irmão! Quem é o 7º anjo da 7ª era? Ele disse, aquele me chamou muita atenção. Você que vê isso, aí sim, você começa a receber o Filho do Homem. São dobrada. Eu fico feliz, irmão, eu fico triste em saber que muitos não ficaram para esperar, mas fico feliz de ter ficado você para ouvir e crer. Poder colher dos lábios de vocês que algo tem mudado, isso faz com que o meu trajeto de lá para cá se torne insignificante. Eu venho com todo prazer. Olha aqui para você ver. A ciência tirou fotografia. A ciência tirou fotografia e viu que era algo. E os filhos dos profetas não vê. Isso é a foto da nuvem, gente. Da nuvem. A ciência viu que tinha um negócio estranho. Falei, mas não pode ter umidade naquela altura, uai. Tem um negócio aí. E aí, irmão, vou tentar explicar aqui para vocês entenderem. Ah, eu acho que eu tenho uma mensagem aqui que vai dar para me explicar. Quer ver? Ah, eu acho que eu tenho sim, gente. Só para me pegar o desenho aqui para vocês. A ciência, ela viu que era algo sobrenatural. Mas Deus não deixou eles entenderem. Mombrana conta numa outra mensagem. Repara a minha mensagem, senão, porque eu não saio da minha bolsa. Todos nós conhecemos a foto da nuvem. Só que ela não apareceu no céu assim. Ela apareceu no céu assim. Virada. Se você vê ela virada, você não entende nada. E eles viram que era algo sobrenatural. Olha aí, olha ela assim. Você não entende nada. E o profeta também não entendeu.
Eu vou trazer o quadro para você entender. Antes, mesmo você vendo assim, você não entendia nada sobre a nuvem. Lá no céu, ele colocou ela assim, tombada. Aí o profeta, eles disseram que era algo sobrenatural, mas não sabia o que era. Aí o profeta, eu vou ler ali, estou contando, mas eu vou ler. O profeta também não entendeu. Falou, Senhor, não entendo. Já olhei. Entendo. Uma pirâmide. Por isso que ele falou que foi em forma de pirâmide. Aqui, ó. Não está em forma de pirâmide? Ele falou, mas eu não entendo. Aí o anjo disse para ele assim, você está olhando a foto virada. O anjo disse para ele, vire a foto. Ele falou, mas não é possível, gente. Esse quadro de Elias e Eliseu eu já li isso tanto tempo. A porção dobrada está sendo em ver essa manifestação. Aí quando o profeta fez assim, ele falou, mas é o supremo juiz. Agora eu vi os olhos dele, agora eu vi a boca dele. Aí ele subiu no púlpito para pregar o nascer do sol. A mensagem que eu estou usando para vocês, ele disse, eles não entenderam o que era, porque não era para eles, mas alguns aqui dentro eu vou explicar o que é. Aleluias! Querem ver? 7 anjos, 7 milhas, 27 milhas de largura, subindo do lugar de onde os anjos estavam parados. Agora, os cientistas buscaram saber. Ali em Tucson, um deles queria saber o significado. Porém, eu não lhes disse. Não conto. Não falo. Eu só falo para quem Deus... Não é eu que estou falando, não. Primeiro selo. Ele disse, eu só falo para quem Deus me enviar falar. Vocês sabiam de antemão. Isso não era para eles. Era para vocês. Ele me falou ali mesmo. E disse, os 7 selos serão abertos. Então alguém tem que falar para mim que Jesus falou mentira. Que falou que ia abrir 7 selos e abriu só 6. Tem coragem de falar que ele mentiu? Foi ele que disse que os 7 seria aberto ou não? Então o que cabe a nós? Enxergar o 7º selo pela revelação, porque está aberto. Ó, serão abertos os 7 mistérios. O mistério sétuplo, aí que começa a bagunça aí fora. O que é sétuplo? O 7º. O sétuplo mistério da Bíblia tem estado oculto desde a fundação do mundo. Será revelado. Quem é que foi... Agora, irmão Rony, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Quem é que estava velado? Você sabe o que é velado, né? Tampado. Quem é que estava velado desde antes da fundação do mundo? Que ninguém podia ver. E agora? Estava escondido desde antes da fundação do mundo. Agora vai ser revelado. Lógico que ele tinha que descer para revelar ele próprio. Por que você acha que o irmão Brana pregou? Quem é este? Tempo presente. Melquisedeque. Haverá luz no entardecer. Aí o irmão Brana disse, há um homem aqui que pode acender a luz. É tudo muito maravilhoso, irmã. A Bíblia não diz que por um homem entrou o pecado? Então, o homem que acendeu a luz era o que tiraria o pecado. Eu tenho que terminar de ler. Será revelado. E nós, sendo um grupo pequeno e humilde em comparação ao resto do mundo, temos nos regozijado com estas bênçãos. Aleluias! É o grupo pequeno mesmo, gente.
não tem outra coisa. Eu preguei ontem sobre Gideão lá na igreja. Comecei a pregar. Gideão, quando achou que estava pronto, Deus deu para ele 2 sinais que ele pediu. Falou, não, se o senhor não me der sinal, eu não vou. Deus deu para ele 2 sinais. Aí ele creu. Falou, então eu vou. Juntou 32 homens. Estou pronto, Senhor. Agora tem 2.000. Aí ele disse, obrigado. Aí ele disse assim, não, Gideão, agora é eu que vou requerer. Enquanto você quis, eu respondi, agora é eu. Você está fortão demais com 32 mil igrejona desse tamanho? Você está fortão demais aí. Não, Gideão, eu vou separar um pouco aí. Quantos ficaram? Quando Gideão olhou, falou, mas o que é isso, Senhor? Aí não, uai. Aí o senhor está querendo demais, uai. Eu juntei 32, uai. Na hora da palavra ser aberta, o senhor me deixou só com 300? Falei, não, Gideão, é porque só com esses aí é que eu venço batalha. Ficar sozinho, irmão, não é sentimento de coitadinho, não. Sentimento de vitória. Fala, eu fiquei, eu aguentei, eu vi. Porque o Eliseu que vê, o que vai acontecer com ele? Porção dobrada. Então não deixa o Satanás colocar sentimento de coitadinho. Mas a maioria está lá, mas quando foi que Jesus trabalhou com a maioria? Hoje está bom, irmão. Tem 30. Pois eu senti 5 anos sozinho. Esperei até que eu tivesse alguém para me poder compartilhar. Quem sabe Deus vai me dar só uns 300 também. É para esses aí que nós vamos entrar para dentro. Eu quero terminar de ler. E nós, sendo um grupo pequeno, humilde em comparação ao resto do mundo, temos nos regozijado com estas bênçãos. Havendo escutado estes, vê se você acerta, mistérios. Oh, glória! Não é o que você está ouvindo? Então quem é que muda a pessoa, irmão? Uai! E qual é o mistério de Deus? Fechado ou revelado? Ah, então o título da mensagem não é mentira, não. Cristo é o mistério de Deus revelado. Então eles não erraram no título para você, não, né? E Cristo é o sétuplo. É o 7, é o 7º selo. Foi revelado. Não era ele que estava oculto desde antes da fundação do mundo? Mombrana diz, nós vamos entrar agora na parte de trás da mente de Elohim. De um mistério que a humanidade não sabe. Que ele vai falar para nós nesta manhã. Tendo a mente de Cristo, irmão, é mais fácil o mistério. O que o Mombrana disse aqui que os anjos desceram informando o que, irmão? Parece que a estatura do homem faltava um negócio para completar ele. O que faltava para a estatura do varão perfeito, irmão Robson? E ela parece uma pirâmide, não? Quem é aquela pirâmide de cima? E quem é que desceu? Então você está começando a se tornar perfeito. Ué. Não, eu tenho que ler porque está pulsando o meu coração aqui. Eu tenho que ler um negócio. Às vezes pode ter alguém que precisa de uma ajuda. Eu quero te ajudar. Você deixa eu te ajudar? Então vamos lá. Olha a ajuda que eu vou te dar. Como foi nos dias de Sodoma. Agora observe. Observe bem. Nos dias de Sodoma. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja. Porque ele se revelou dentro das eras como uma igreja. Você só podia ver ele como igreja. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna. Não mais como igreja. Por quê? Para quê? Desculpa. Não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê?
Eu tenho que segurar o quadro, irmão. Porque a parte de baixo é a noiva. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Para você começar a ter a mente de Cristo. Aí você já não mais entra em contradição com as escrituras. Porque a noiva forma o que no corpo? O pescoço, para falar alto, irmão. Pescoço. Então o cabeça vem e liga. Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Uai, mas o noivo? Onde é que fala de eis aí vem o noivo? Na parábola das virgens. Então o noivo vem quando o mensageiro está na terra. Porque não é a voz que diz assim, eis aí vem o noivo, não foi a noiva que falou, nem o noivo. Quem é que falou, eis aí vem o noivo? Quem é que está falando para vocês, aí vem o noivo? Ele tinha que estar na terra para apresentar o cabeça. Hã? Virá diretamente através disso, da revelação do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem descer... Ah, é muito bom, né, irmão Raimundo? Não tem nada fora, irmão. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Ah, isso é forte demais, irmão. O filho dos profetas diz, você sabe que o Elias vai ser tomado de ti? Não, cala sua boca, eu não só sei, como eu vi e eu recebi a porção dobrada. Filho do homem descer em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem para para isso ser feito. Será necessário a manifestação? Então, o ministério de Malaquias 4 jamais ele. Só quando ele viesse. Veja. É o Filho do Homem, Jesus Cristo. Opa, deixou um negócio aqui. É o Filho do Homem que desceu, não foi? Ele que falou que é Jesus Cristo. Jesus já veio ou não? Ah, só que ele não foi embora. Ele está aqui unindo os dois e fazendo a estatura do varão perfeito. Mas ele não virá não, ele já veio. Ver a revelação e tentar falar que ele veio, que está vindo... É medo de crer. É filho dos profetas que não quer atravessar o Jordão. Jesus Cristo descerá em carne humana entre nós. Ah, irmão, que isso, gente? E tornará a sua palavra tão real. Eu tenho que ler um parágrafo aqui, irmão, para te ajudar também. É na mensagem, qual a atração sobre a montanha. Vocês me dão licença só um minuto, lá. Daqui a pouco está no horário de eu terminar. Só um minuto, que eu vou achar ela aqui. Aqui, achei. Quer ver? Isso aqui vai ligar. Você lembra que é o quebra-cabeça, não lembra? Deixa só me ver se é isso aqui ou se é na mensagem acusação. Vocês não estão com pressa? Estão? É, qual a atração sobre a montanha? Eu vou ler aqui para você entender. Olha aqui, olha. Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja como sendo um. Então ele tornará a sua palavra real. Aí o irmão Brana diz assim, olha. Na mensagem, qual a atração sobre a montanha? Por que não podiam eles ver que aquilo era profecia sendo cumprida? Pela mesma razão que não podem ver isto hoje. Eles tinham tomado a palavra de Deus e a tinham tornado sem efeito para as pessoas. Mas quando ele desce, ele começa a fazer a palavra ter sentido outra vez.
Irmão Robson que gosta de dizer isso. Tem sentido, tem sentido. Tem sentido, tem sentido. Se tem sentido, tem resposta. E como ele sendo uma noiva, e então ela irá para o lar na festa das bodas. Opa, me ajuda aqui agora. Agora o negócio, vocês têm que me ajudar. Quando que é a festa das bodas? Não é o convite para o lar? Não é arrebatamento, como eles dizem? É ou não é? Como nós pensávamos, pelo menos. Não é? Trombeta de Deus. Mombrano diz, depois que ela é unida, que ele desce em carne. Peraí, irmão, peraí. Vamos voltar aqui e recapitular para nós entendermos. Quando ele vier nas nuvens, como nós pensávamos, ele não vai vir em carne, uai. Ele não vai pisar na terra. Nós encontraremos com ele nos ares. Então, quando a manifestação do Filho do Homem se manifestou, ele veio ou não? Porque a única coisa que ele faz depois dele descer e unir a igreja a ele, é levar para a festa das bodas, que é o arrebatamento que nós pensávamos que aconteceria só lá. Não, aquilo lá é o final dele. Ele começa aqui, quando ele desce e abre a palavra e une você com ele, aí sim ele pode te levar para a festa das bodas. Festa das bodas é antes do casamento ou depois, irmão? Ah, então e como é que vai levar uma mulher sem ter casado com ela para a festa das bodas? Aí alguém poderia te dizer assim, mas você é cabeçudo demais? Como é que pode casar? Ele lá e vocês aqui? Não, ele está aqui, uai. Só que a união, ela é invisível da noiva. É isso que me alegra, irmão Robson. Eu sei, não adianta filhos de profetas vir querer me falar as coisas. Eu já sou casado, coisinha aqui, ó. Já casei com a palavra. E ninguém fala para mim que eu não tenho esposo, porque eu conheço até o rosto dele. Havendo escutado esses mistérios, acho que eu pulei aqui, né? Pulei. Eu vou ler antes para me ler o parágrafo que eu estava lendo. Eu parei aqui, olha. Filho, antes da fundação do mundo, ele será revelado. E nós, sendo um grupinho pequeno, humilde em comparação ao resto do mundo, temos nos regozijado com essas bênçãos, havendo escutado estes mistérios. Casamento e divórcio. A semente da serpente. E todas aquelas perguntas nos têm sido completamente reveladas. Lembra que você tinha muitas perguntas quando nós começamos? Muitas delas já foi esclarecida. Só porque você parou para ouvir. Viu que maravilha, irmão? Não pelo homem. Ah, então eu estou fora. Que eu disse aqui, eu li na escritura, então não foi eu, foi o profeta. O profeta não era o William Branham, era Cristo. Não pelo homem, mas por Deus mesmo, quem nos tem aberto estes 7 mistérios. Do que foi a igreja, como foi Cristo no princípio, e como seria revelado nos últimos dias. Agora, à medida que isto foi subindo, 7 mensageiros. A fotografia aqui mesmo para ver se vocês notaram como a revista Life publicou. Porém, eu me ponho a pensar se minha congregação aqui visível tem olhado para esta fotografia como em verdade tem que ser. Viu? É só uma nuvem? É só uma foto? Não, irmão. O mistério da vinda está aqui. Vocês recordem que eu estava pregando quando chegou esta visão. Estava pregando sobre o tema, o livro de Apocalipse. Onde vimos Jesus em Apocalipse capítulo 1. Quando começamos a abrir
as 7 eras, antes da abertura dos selos, Cristo estava de pé, com o cabelo branco como lã. Ei, glórias! Então eu lhes falei em detalhe como faziam os juízes na Inglaterra. Os juízes da antiguidade, quando estes subiam ao tribunal a prestar juramento, quando suprema autoridade lhes era dada, ele está falando da nuvem, a foto, o que significa. Aí ele deu o exemplo dos juízes. Eles punham sobre a cabeça uma peruca branca, que demonstrava sua autoridade suprema. Um juiz, qual é o ofício de um juiz? Julgar. Então, quando ele desce, irmão, com uma cabeleira branca, o que ele faz primeiro? Julga. Eu acuso esta geração. Reprovados por causa da palavra. Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. E ele veio julgando e esclarecendo as coisas como justo juiz. E em fevereiro, irmão, de 1965, ele não disse que foi revelado aqui casamento e divórcio? Ele prega no púlpito casamento e divórcio. Divorciando de quem? Dos pentecostais que não aceitaram. Fevereiro de 1965. Abril é depois de fevereiro? Abril de 1965. Sabe o que ele pregou? Escolhendo uma noiva. Ele divorciou dos pentecostais. E tem gente que quer hoje, irmão. Quer, mas porque quer ser os pentecostais. Mombrando na mensagem Casamento e Divórcio, está falando, sabe por quê que ele divorciou dos pentecostais? Porque eles não quiseram entrar na parte mais profunda da palavra. Olha que coisa, irmão. Bem, se você toma a fotografia e a vira desta forma, se você toma a fotografia e a vira dessa forma, observe. Aí você começa a ver a cabeleira branca, como justo juiz, que chega, julga Laodiceia, vomita Laodiceia, para divorciar dela, porque tem um povo agora que ele tem que separar. E uma voz disse, esta é a espada do Senhor. E eu pensei, bem, uma espada? Então isso é como de um rei para um cavaleiro. Vocês sabem como eles usam fazer na Inglaterra e diferentes lugares. E eu pensei, isto é o que isto é para um cavaleiro? E eu pensei, bem, talvez eu esteja suposto a impor as mãos sobre as pessoas. Ou eu tive todos os tipos de reticências. A mente humana pode ficar toda confundida. Você sabe, mas vocês não sabem. Nossas mentes são finitas. A dele é infinita. Assim é como eu estava. Então, na visão, isto me deixou. A minha mão, saiu da minha mão a espada. E eu não sei para onde isto foi. Simplesmente desapareceu. Ora, irmão, quem era a espada? Quem é a palavra? Cristo não era o filho do homem? A palavra estava na mão dele. Aí ela sumiu. Sumiu para onde? Quando sumiu, ele disse assim, agora eu vou voltar que eu vou abrir os 7 selos. A palavra já não estava mais no trono de intercessão. Desceu para onde? Para o coração do homem. Mensagem, primeiro selo, parágrafo 160, 133, 152. Ele agora desce para reclamar o seu trono original. Qualquer dia desse nós vamos mostrar para vocês o nascimento de João e de Jesus. Vocês vão entender isso com mais clareza. Olha aqui, olha. Isso me deixou a minha mão. E eu não sei para onde isso foi. Simplesmente desapareceu.
Ora, se uma pessoa não entende um pouquinho a respeito das coisas espirituais, você iria enlouquecer com isso. Você estaria de pé lá, admirando-se com o que aconteceu. E ele disse: a visão não é o fim do teu tempo, é glórias. Lembra que na visão ele pensava que era o fim, era a morte dele? Pela visão ia explodir, ele ia morrer. Deus disse: não é o fim da sua vida. Mas então o que é? O fim do ministério de Malaquias 4. Querem ver aqui? A visão não é o fim do teu tempo, Isto é para o teu ministério. Essa é a espada, é a palavra. E os 7 selos serão abertos, os mistérios de Deus. Alguma dúvida? Quem é o 7º selo? Ele está bem abertinho para você agora, hein? Você consegue ver até o rosto dele? Irmãos, eu não aceito os filhos dos profetas tirar a minha base. O primeiro quadro que nós abrimos para esta igreja, numa escritura tão conhecida. Tão conhecida. Você viu a essência da palavra onde é que está? Você viu em muitos quadros aqui na Bíblia. Você verá a evidência hoje. Só para eu terminar. Lembra quando Josué entrou na terra de Canaã? E o que o irmão Branham disse que a nossa Canaã é a palavra. Quando ele entrou na terra de Canaã, ele colocou uma pedra como memorial. E disse que esta pedra seja testemunho se algum dia nós desviarmos dos mandamentos. Já leram isso ou não? Quem era aquela pedra? E quando ele apareceu e falou na cara deles que eles tinham desviado dos mandamentos, eles não aceitaram. Josué já tinha estabelecido o filho do homem, irmão. Porque a Escritura diz que quando ele veio como filho do homem. Houve um filho do homem para os judeus, eles não quiseram. Houve um para os gentios, eles também não estão querendo. A Bíblia, ela é perfeita. Alguns homens que fazem ela se tornar sem efeito na vida das pessoas. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai Celestial, falar das coisas eternas é muita honra para um homem como eu. É muita honra. Ouvir as coisas eternas é muita honra para um homem como eu. Mas eu só posso regozijar porque tu me escolhestes mediante todas as minhas falhas. O Senhor me quis. E o Senhor, querendo-me aos pés da cruz, eu nunca me desviarei. Sabe por quê, Senhor? Eu recebi a porção dobrada. A porção dobrada é a visão de tudo aquilo que eu preciso. Ajuda-me, Senhor, e que o Espírito Santo que vem da eternidade possa nos preparar a cada dia, encher os nossos corações de gozo, de paz, e colocar-nos do outro lado da terra, Senhor, para que então, ó Deus, tudo o que fizermos seja para honrar o Teu nome, seja para reverenciar o Teu nome, Senhor, porque amamos Tua palavra. Mesmo ouvindo o ensinamento, nossos corações se regozijam. Não somos uma igreja fria, mas sim uma igreja que regozija com a palavra, Deus. Obrigado por ter enviado ela a nós. Obrigado por nos dar, Senhor, o real sentido daquela fotografia que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, eu tenho lá. Por isso, Deus, te agradecemos então. Abençoe o pastor desta igreja. Hoje ausente, mas presente no Espírito, porque é o ministério que sustenta uma igreja. Eu estou aqui apenas como um amigo companheiro, para ajudar o meu companheiro numa hora de dificuldade. Ajude toda a igreja, fortaleça eles, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Como não tem um auxiliar presente, Deus abençoe a todos. Que você possa ter uma ótima semana. Deus abençoe. Não esqueça do que o pastor pediu para domingo. Você está aqui na reunião da Assembleia. Se quer cumprimentar o seu irmão, fica à vontade. Outro lado. Meu sombrio rio chamado morte, amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho um lar nessa glória eterna.